Saudações irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. O próximo tema relativo à comemoração do Dia do Carpinteiro e do Marceneiro é interessante. A data é celebrada no dia 19 de março no Brasil e foi feita para homenagear o profissional que usa da técnica e criatividade no manuseio da madeira como matéria-prima em sua respectiva atividade. E algo que pode confundir um pouco é que há diferença entre carpinteiro e marceneiro, porque trabalham com madeira de forma diferente. Temos assim a diferença entre esses dois profissionais que trabalham com madeira. O carpinteiro trabalha com madeira bruta e utiliza na construção civil. Já o marceneiro usa da madeira para criar trabalhos artísticos e artesanais, fazendo objetos decorativos e obras de arte. Mas de onde surgiu essa ideia para se criar esse dia? O dia 19 de março foi escolhido para homenagear o carpinteiro e o marceneiro, porque no calendário católico, nesse dia, é comemorado o dia de São José, sendo considerado o padroeiro dos carpinteiros. Isso porque, pela Bíblia, José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, era um carpinteiro. E, sendo pai de fato aos olhos do povo e pai de criação, conforme foi revelado a ele e a Maria, ele ensinou o ofício aos filhos que teve com Maria, bem como seu filho de criação, Jesus. Vejamos assim os textos que nos informam sobre a profissão de José e de Jesus. Comecemos por Mateus 13:55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Em seguida temos Marcos 6:3. que traz a mesma informação. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. De fato, por tradição, Jesus, como filho de criação de José, seguiu a profissão dele porque era costume na época de seguir a profissão do pai para dar continuidade a ela. Entretanto, não há textos que afirmem que Jesus era carpinteiro, apenas os dois textos relativos a José, seu pai de criação. Porém, há outra curiosidade aqui a respeito da carpintaria na época. Nas cidades e povoados, haviam várias pessoas que trabalhavam com esse ofício, que não era monopólio dessa ou daquela família. E quando estudamos sobre o modo de vida no contexto de Jesus, podemos chegar ao entendimento de que o ofício de José e de Jesus não se restringia apenas ao uso de madeira para fazer móveis de madeira. Isso quer dizer que, possivelmente, eles também exerciam o ofício de pedreiro, porque na época as casas não eram feitas com madeira, mas com pedras. E assim, eles podem ter construído e ajudado em construções de edificações em Nazaré e em outras cidades na região. Isso fazia de ambos construtores, tanto com madeira, na fabricação de móveis e portas, como de edificações como casas e sinagogas. Em relação ao Antigo Testamento, temos informações a respeito do ofício da carpintaria? Sim, temos. Isso porque o ofício não foi desenvolvido em Israel. Ele tem a ver com o desenvolvimento da tecnologia de povos antigos, como ocorre hoje em países desenvolvidos que investem em atualizações. Em sua história como povo nômade, quando precisou se fixar na terra, o conhecimento de se cuidar do rebanho e da agricultura não era suficiente para erguer construções, e por isso foi necessário importar mão de obra especializada de Tiro quando da construção do palácio do rei Davi, como atestam 2 Samuel 5:11 e 1 Crônicas 14:1. Vejamos. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para edificarem uma casa. O tempo passa, e para renovar e reparar o templo, os reis Joás e tempos depois Josias ordenaram que os sacerdotes arrecadassem o dinheiro necessário e fizessem os devidos reparos no templo. Porém, eles não o fizeram. Assim, Joás ordenou-lhes que contratassem o pessoal necessário para essa obra.
Vejamos 2 Reis 12, versículos 4 ao 12. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos reparem as fendas da casa, toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes, e lhes disse: por que não reparais as fendas das casas? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo e em não repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou um cofre e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor, e os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu que, vendo eles que já havia muito dinheiro no cofre, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote, e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E eles o distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos caboqueiros, e para se comprar madeira e pedras e cantaria, para repararem as fendas da casa do Senhor e para tudo quanto era necessário para reparar a casa. Vejamos também, 2 Reis 22, versículos 3 ao 6. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Uquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem obra, que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Assim vemos que nos dois relatos, os carpinteiros e pedreiros designados para os reparos no templo eram pessoas nativas de Israel. Entretanto, tempos depois, algo ocorreu devido ao cativeiro babilônico. Jerusalém ficou sem pessoas ricas, artesãos, carpinteiros e pedreiros. É o que afirma Jeremias 24:1. Fez-me o Senhor ver, e eis 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Com o retorno do povo, um altar foi construído. Entretanto, marceneiros e pedreiros estrangeiros foram contratados para trazerem madeira para a grande obra a ser feita, o templo. É o que relata Esdras 3, versículos 1 ao 7. Vejamos. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo, como só homem, em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadac, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Selatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar a Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E afirmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito: ofereceram holocaustos cada dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo, e os das ruas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia.
Com isso, observamos a importância que carpinteiros tiveram no passado na construção do palácio e principalmente na construção do templo em Jerusalém. É interessante que Jesus, como carpinteiro, trouxe um conhecimento mais profundo aos seus ouvintes quando ensinou-lhes a respeito da parábola dos dois construtores, um que construiu sua casa na areia e o outro em terra firme. E como na época as casas eram de pedra, tendo portas e janelas de madeira, bem como móveis, Jesus, sendo carpinteiro e também pedreiro, como ocorria na época, utilizou um exemplo que as pessoas conheciam muito bem no período. É Mateus 7, versículos 24 ao 27. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. De fato, irmãos e irmãs, que construímos a nossa casa, ou seja, a nossa vida na rocha que é Jesus, e não na areia que é o mundo sem Deus. Assim, nós somos espiritualmente, somos pessoas carpinteiras e pedreiras, que constroem a si mesmas, e terceiros também através do Filho de Jesus, e que possamos valorizar esses profissionais que também lutam na labuta diária. Assim oremos. Senhor Deus, estamos aqui em oração e aprendendo algo mais da Tua Palavra através deste vídeo. E hoje, Senhor, estamos orando e intercedendo pelas pessoas que trabalham com carpintaria e marcenaria. Pedimos Tua bênção na vida deles. E também cada um de nós, que de uma forma espiritual, também somos pessoas carpinteiras, marceneiras e pedreiras, que na busca da Tua Palavra e buscando a Ti, estamos sendo construídos como uma casa sólida. Assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe, um abraço fraternal a Cristo Jesus e que este vídeo seja edificante para todos nós. Amém.